querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal mais sobre o São Paulo Futebol Clube, renovação de Rafinha e Walter. Isso mesmo, vão ficar de olho no Cuiabá nesse Campeonato Brasileiro, porque aí pode ter oportunidade aí do São Paulo, quem sabe, contratar o Walter. Então, vamos embora pro vídeo. Perdeu a chance de estar no G6, está ali no G8, faz conta, será que vai dar? Ainda tem 3 jogos pela frente. Será que falta de elenco é o problema do São Paulo? Não. Assim como não é do Atlético. Aliás, né, acho que as entrevistas dos treinadores talvez escondam os trabalhos falhos que eles realizam na temporada. E não é por falta de jogador, nem num time, nem de outro. Você pode até chegar e falar, pô, os dois estávamos muito desfalcados ontem, São Paulo e Atlético, sobretudo São Paulo, 9 desfalques. O Atlético estava sem seu principal jogador, Hulk, sem 3 dos seus principais jogadores, Arana, Hulk e Nath Fernandes. Ainda assim, sobra jogador no São Paulo e sobra jogador no Atlético. E acho que tanto o trabalho do Cuca quanto do Rogério, eles estão aquém do esperado, pelos elencos que São Paulo e Atlético formaram. O jogo, como normalmente é um jogo que envolve São Paulo e Atlético com esses jogadores, com esses treinadores, como é normalmente um jogo de São Paulo e Atlético nesse campeonato, nessa temporada, para quem não está envolvido, é um jogo divertido. Tem chance de gol para todo mundo, tem bons jogadores, tem lances técnicos, tem muita falha em sistema defensivo. Então, é uma gincana o jogo entre São Paulo e Atlético, como normalmente é um jogo do Galo no Brasileiro e como muito é um jogo do São Paulo, uma gincana. Gincana é ótimo, né? Tem então você fica ali cega, nada é definitivo, nenhum placar é definitivo, né? E acho que assim, como a situação dos dois para briga na Libertadores era muito clara, o São Paulo jogou para vencer e o Galo jogou para empatar. O Galo fez cera, caíram 5 jogadores, o Everson caiu umas 10 vezes até tomar o 2-1. A verdade aí no segundo tempo o Atlético tentou, mas quando buscou o empate com Vargas no final, comemorou de fato, porque é o que dá para fazer no Atlético na temporada. E para os dois times o prêmio de consolação e o mínimo de dignidade é disputar a Libertadores ou a pré-Libertadores, seja o que for. Em relação ao São Paulo, o comportamento é muito típico, né? Não é o que a gente vem falando aqui de forma repetida. O São Paulo não é um time confiável. O São Paulo é um time que joga sempre para vencer, construir, consegue normalmente nessa temporada, nesse campeonato, o mais difícil, que é sair na frente ou virar marcadores, como aconteceu, e não consegue segurar o resultado, não consegue defender o resultado. Acho que talvez eu tenha me perdido nas palavras. Não é que e aí o torcedor fica, pô, mas ontem o Rogério botou mais um zagueiro e um volante para se defender. O Rogério falou isso, inclusive, na coletiva. Falou assim, eu estava tentando defender o 2-1. Exato, mas vamos combinar que rapidinho, rapidamente, é a grita de muita gente quando o Rogério não faz mudança, joga com volante só, cadê, põe mais volante. Então, não, mas aí que eu vou chegar. O saber defender o resultado não é necessariamente você colocar um zagueiro e um volante, depende do adversário e da circunstância, né? Então, assim, o Galo jogava sem um centroavante típico, né? O Vargas não é exatamente um centroavante típico. O São Paulo já tinha uma linha de 3 zagueiros que estavam jogando muito bem. Aliás, o Ferrarese, que a gente sempre fala aqui, esse cara é bom. Fez uma partida ontem. Jogou direitinho fenomenal. mesmo. Não só na parte defensiva, como na parte de construção, porque ele é um zagueiro, além de tudo, hábil, com visão de jogo. Olha a bola que ele mete pro Nestor. Esse é um zagueiro que mete essa bola, não é um meia. Ele é um zagueiro que sabe jogar. Teve pouquíssimas oportunidades. Essa é uma das questões do trabalho do Rogério, o subaproveitamento do elenco. Jogadores que poderiam ter mais condição e não tem, mais sequência. Mas, ao fazer a alteração, e aí, Massini, você precisa ver como é que o time se ajeitou, né? O time jogava com uma linha de 3 zagueiros, com o Rafinha na direita, Ferrarese na sobra, Léo na esquerda. A assinatura do Ceni antes do jogo, e a gente não consegue adivinhar a escalação, foi o Reinaldo de ala direita, lá Scarpa. Canhoto na ala direita, o Wellington na ala esquerda. Essa assinatura custou a se encaixar, mas até se encaixou. Custou uma jogada do pênalti do Atlético. Não, a ideia é boa.
a ideia é boa, mas o Reinaldo não é o Scarpa. Né? Ele não tem a mobilidade do Scarpa. Ele tem a bola parada do Scarpa, a inversão do Scarpa. Isso é semelhante, né? A virada de jogo. Inclusive que ele participou do gol, acho. Sim, participou também da jogada do gol do Atlético, tomando a bola nas costas, porque o Keno jogou nas costas dele. Enfim, mas o problema do Rogério Ceni no São Paulo nessa temporada, ontem ficou escancarado. E o que a gente tenta colocar aqui. Não é exatamente a assinatura antes dos jogos. Normalmente o plano para o jogo ele é bem treinado e é bem executado. O problema do Rogério Ceni no ano e como treinador é o durante. O durante do Rogério Ceni é muito ruim. Definitivamente. É muito ruim. As trocas são péssimas. A leitura do jogo é muito ruim. E a assinatura em trocas, ela pode ser muito pior do que a assinatura antes. Porque antes você treinou por aquilo. E quando você assina numa troca, e tem acontecido isso todo momento do São Paulo, quando você faz 2 substituições e com uma troca, a saída do Reinaldo e a entrada do Luizão, mais um zagueiro, ele mexeu em 4 posições defensivas. O Ferrarese, que era sobra, foi para a direita. O Rafinha, que era zagueiro pela direita, foi para a ala. O Pablo, que era volante central, foi para o lado esquerdo. O Luizão entrou na sobra. E o time estava encaixado e se defendendo bem. Isso é defender o resultado? Isso é se defender? Não. Isso é bagunçar o seu sistema defensivo. Assim como ele fez contra o Palmeiras, quando ele colocou mais um zagueiro, o Miranda, e o time perdeu o encaixe. Naquela virada 2-1. Exatamente. Colocar um zagueiro não é necessariamente se você defender bem. Ele, de novo, mexeu muito mal. E aí eu falei, já que a noite está perdida, vamos fazer contas. Não contas para o G8. Eu acho que o São Paulo tem um duelo aí direto com o Fortaleza agora. O Fortaleza tem menos empates que o São Paulo. Acho que o Fortaleza tem mais condição de ser o 8º do que o São Paulo. O Botafogo acho que saiu da briga, assim como o América. O Atlético Mineiro, com esse resultado... Tem não América agora, hein? Os próximos 6 pontos em casa, entra. Resta saber o que será do Atlético Paranaense, que vai jogar contra o Goiás. Se o Atlético Paranaense tropeçar contra o Goiás, aí o Atlético Paranaense também fica ameaçado e entra nessa bola com São Paulo e Fortaleza, 3 para as 2 vagas. As contas que eu fiz foram o número de partidas que o São Paulo tinha vantagem no Campeonato Brasileiro até as trocas do segundo tempo e deixou escapar as vantagens. Porque eu falei, não é a primeira vez, né? Não é a segunda. E fui atrás das partidas, uma por uma. Corinthians, Palmeiras. É a 8ª partida, 8ª em 30 e poucos, que o São Paulo, nas trocas do segundo tempo, a partir da metade do segundo tempo, tem a vantagem e não segura a vantagem. Então, para ser mais palpável, 24 pontos viraram 8. 24 pontos viraram 8. É muita coisa. Com 24 pontos, o Paulo era campeão brasileiro, né? Com mais 24. Não, você mais, tem... mais 16. 16. Você estaria onde? 67. Não, 16 não, 18. Não, 16. 67. 18, é isso? De 24, o São Paulo ganhou 8. Jornalistas são ruins de conta. 16 Vou fazer a conta aqui. 16 mais 8, 24. Então seriam mais 16 pontos que daria para o São Paulo estar lá... Brigando pelo título. Ou brigando pelo título, ou sempre no G4. Em segundo lugar. E aí, né, Tironi, não, 67 pontos e o Palmeiras teria 71. Porque tem um confronto com o Palmeiras que aconteceu exatamente. Aconteceu exatamente isso. Aconteceu exatamente luta de boxe. Então, como é o comportamento recorrente, ele vale ser analisado. E é sempre depois das trocas. Se repete. É sempre depois das trocas. Então, tem um erro aí, né, de leitura do Durante. E aí não importa qual jogador e qual posição você coloca. O erro é da leitura do jogo, durante o jogo. Isso ele deveria ser confrontado, mas isso não é perguntado. Isso, como a gente fala, a minha visão é muito clara sobre o trabalho do Rogério esse ano. Ele é falho, ele merece ser continuado se 2 opções para mim. Se o São Paulo conseguir essa 8ª vaga, essa é a primeira condição, que é o mínimo pelo investimento feito. Se, mesmo com a 8ª vaga, no conselho de classe, essas coisas serem discutidas com ele. Porque um técnico que subaproveita o elenco e, durante as partidas, não consegue intervir para a coisa que, em tese, no futebol é a mais simples, você manter a sua vantagem, ele não pode ficar para a próxima temporada. Mesmo que ele seja o maior ídolo do clube em todos os tempos. Isso tem que ser discutido. Porque o que ele faz, no durante, nós sabemos, não é nosso G4, nós 3 conversando aqui. Ele pega o auxiliar francês dele, senta lá do lado, fica com uma prancheta discutindo. Com todo respeito, Charles Zambert não pode saber mais, não sabe mais que o Muricy Ramalho, que outros
que outros caras que vivem o São Paulo e que Muricy Ramalho, por exemplo, era um mestre em defender vantagens. Foi assim que ele construiu a carreira dele no São Paulo. 1-0, acabava o jogo. E foi assim que o São Paulo foi tricampeão brasileiro. Então, é uma questão muito latente que não foi apenas a história de São Paulo 2, Atlético 2. É a história do trabalho do Rogério Ceni no São Paulo nessa temporada. Com um agravante. Nas 2 partidas decisivas que ele disputou, valendo o título, a leitura antes do jogo, que normalmente foi boa, funcionou, foi muito ruim. Então, o time que foi escalado para pegar o Palmeiras no Allianz e o time que jogou com o Del Valle em Córdoba, foi escalado de uma forma bizarra nas 2 ocasiões. Então, você juntando esse diagnóstico raio-x do brasileiro e essas 2 partidas finais, você vai chegar à conclusão que o problema não é o elenco, o Rogério Ceni, é quem comanda o elenco. Claro que você tem todas as outras questões, as lesões, o pagamento atrasado. Ninguém trabalhou bem no São Paulo, fora a torcida do São Paulo, né? Mas o trabalho do campo tem esses fatores que são irrefutáveis. Então, ali, são números, e eu nem gosto de usá-los, mas quando é tão recorrente, você vai atrás. Quantas partidas aconteceu isso? Em quantas situações? Em 8 situações no Brasileiro, fora as 2 decisões. Já tem uma situação muito, mas muito bem encaminhada para uma extensão de contrato, para uma renovação de contrato por mais uma temporada. Lembrando que o Rafinha chegou ao São Paulo com essa possibilidade de uma extensão automática de contrato. Mas aí o São Paulo, né, e o Rafinha conversaram e decidiram que tem que ficar mais uma temporada, porque de fato o Rafinha tem números bons, né? Foi titular na maioria dos jogos da temporada. Por exemplo, no Brasileirão tem 3 assistências, mais de 30 jogos como titular. E é um jogador que dá ao Rogério Ceni mais de uma opção, né? Mais de uma opção dentro de campo. Tem atuado ali como quase que um terceiro homem na defesa, joga na lateral. É um jogador que tem assim uma capacidade de liderança que chama muito a atenção do São Paulo, e que o São Paulo sempre gostou muito do Rafinha desde que o Rafinha pisou no Morumbi, né? Aquela questão de ajudar muito a molecada, de chamar, de conversar, né, de pedir a palavra quando é necessário dentro do vestiário, dentro do CT. Você pega assim os mais novos, principalmente a molecada que está chegando agora de Cotia, subindo. O Rafinha é um cara que é uma líder, que é uma referência lá dentro, né? Porque você pega assim, o moleque está subindo no time, aí você olha, tem um cara que é experiente, que ganhou em Champions League, que tem um nome muito forte no futebol alemão, Schalke, Bayern de Munique, principalmente no Bayern de Munique, onde ele viveu grandes momentos ganhando tudo na Europa. Aí voltou para o Flamengo, foi campeão da Libertadores com o Flamengo. O Rafinha, que é um jogador também muito experiente em seleção brasileira. Então esse pacote, né, do Rafinha dentro de campo e do Rafinha fora de campo, isso é muito importante para o São Paulo que passa por uma mudança de perfil nessas últimas temporadas. E a vinda do Rafinha no ano passado foi assim uma espécie de um marco, de uma mudança de perfil no São Paulo, que quer esse tipo de jogador, um jogador líder, um jogador que possa juntar assim a molecada e dar assim uma espécie de norte, uma referência dentro de campo, no início de uma trajetória no futebol profissional. Assim como outros também do elenco do São Paulo, né? O Patrick, o próprio Miranda, o Caleri é uma referência também dentro do elenco do São Paulo. Então assim, o Rafinha vai avançando nas conversas, né? Essas conversas começaram a acontecer, foi uma coisa muito natural, assim, pelo que eu pude apurar, né? Não só do lado do jogador, mas também do lado do clube, né? Umas conversas que foram muito tranquilas, e nas próximas semanas o São Paulo deve aí anunciar essa extensão de contrato, essa renovação de contrato do Rafinha por mais uma temporada. Além São Paulo de... não jogou mal não, João. São Paulo jogou bem, especialmente no primeiro tempo. São Paulo jogou bem. Só que é o seguinte, o time do São Paulo consegue a virada ainda no primeiro tempo. Caleri vai empilhando jogadas dentro da grande área, ele dá trabalho demais para os zagueiros adversários e consegue o time do São Paulo. O gol. O São Paulo tenta de todas as formas o gol, a bola vai, a bola volta, e quando chega nele é que a bola entra. É aquele negócio, bate aqui, bate ali, vai no pé do cara que conhece o caminho. Que é perfumado? Como é que você fala? Ele tem o perfume que a bola gosta. Então o jogador que tem o perfume que a bola gosta, quando ele vai, olha um mundo de gente na frente do goleiro. Foi nele. E vai no pé de quem? Dele. Bate num, chuta no gol, a bola bate... Pra mim essa bola já tinha até entrado. Ele só complementou, o árbitro acabou dando o gol pra ele, pro Caleri. Fiquei com a impressão do que a bola entrou. Sim. A minha impressão. Mas aí deu o rebote, tava ali perto, fez o segundo gol do São Paulo. Ainda no primeiro tempo. Foi no rebote, né? Aí vai, na etapa complementar, o São Paulo começa a perder rendimento Uma físico. coisa me chamou a atenção nesse lance aí, o rebote do goleiro, ninguém da defesa do Atlético foi, hein, rapaz? Como diria meu avô Pascoal, Nissuno.
Isso me chamou. Olha lá, ninguém, todo mundo paradão. E ainda vem o gol de empate na etapa complementar. O São Paulo baixou um pouquinho a guarda e o time do Atlético consegue fazer o gol de empate. O jogo foi daqueles fenomenais? Não. É jogo para arrancar suspiro da torcida? Não. Mas é um jogo, eu acho que o resultado correspondeu ao que se viu dentro de campo. Quero falar agora sobre Walter, ex-goleiro do Corinthians. Notícia boa para torcedores de São Paulo, Grêmio e Vasco, que são hoje os clubes que mais buscam um goleiro para a próxima temporada. Walter, de 34 anos de idade, que já era muito bom nos tempos de Corinthians e segue extremamente efetivo. Com a camisa do Cuiabá, pode deixar o clube dourado de graça no fim dessa temporada. Isso acontece com uma cláusula determinada no contrato. Vou explicar baseado numa entrevista do próprio Walter. Abre aspas. Meu contrato é por metas. Se ficar na Série A e jogar 60% dos jogos, o contrato automaticamente renova. Nesse momento, o Walter tem 44 das 64 partidas na temporada, ou seja, 68% dos jogos. Acabando a temporada na primeira divisão e o contrato é estendido, é prorrogado. E aí a chance de sair é mínima porque o Cuiabá tem feito o jogo duro em relação à transferência do atleta. Agora vem a parte final da entrevista ou da declaração que é importante. Abre aspas. Se não ficar na Série A, meu contrato expira e acabo ficando livre no mercado. Goleiro de 34 anos de idade, ótima fase, muito bom, tecnicamente sem defeitos, é um cara que é ótimo de grupo e seria uma solução para qualquer um dos três clubes que eu citei, chegando ao São Paulo, chegando ao Vasco ou ao Grêmio, seria uma alternativa não cara e muito interessante. Embora o próprio Walter já tenha deixado claro nessa mesma entrevista que, abre aspas, eu não quero sair, pretendo permanecer aqui e vim para fazer um legado, para estar junto com a equipe. A segunda temporada dele por lá, na primeira ele esteve emprestado, acabou tendo seu contrato encerrado no Corinthians e se acertando com o Cuiabá em definitivo, só tomou, esse é um detalhe importante, 44 jogos na temporada, só tomou 35 gols, mesmo com o time dele brigando contra o rebaixamento, a média é inferior a um gol. Pessoal, a rodada fechou aí, não foi das melhores, mas também não foi das piores. O Palmeiras acabou goleando o Fortaleza, então o Fortaleza ficou atrás de São Paulo, mas o Atlético Paranaense venceu o Goiás e se distanciou um pouco mais na sexta colocação, agora são 3 pontos de diferença. São Paulo que é o primeiro time a jogar na próxima rodada sábado às 4h30 contra o Fluminense. O ideal seria a vitória, só que o Rogério Ceni nunca venceu o Diniz. Esperamos que seja a primeira, né? Se São Paulo tivesse vencido no Morumbi contra o Atlético Mineiro, teria dado um passo gigante para se manter aí, para ficar no G8. Agora corre risco, mas ainda tem boas possibilidades. Os demais adversários aí terão confrontos também tão difíceis quanto. O Atlético Mineiro, por exemplo, pega o Botafogo, os dois brigam pelo mesmo objetivo, mas o Botafogo normalmente joga bem fora de casa. O Atlético Paranaense joga fora de casa contra o Inter, esperamos que o Inter ainda tenha algum ímpeto nesse campeonato. E veremos, né? Fortaleza joga em casa contra o Atlético Goianiense, que está lutando lá embaixo contra o rebaixamento. Então, assim, vai ser uma rodada aí que a gente vai ter que torcer pelo São Paulo inicialmente, conseguir sua vitória, e depois torcer contra os outros. Enquanto houver ainda mais esperanças com relação ao G6, né, de você entrar direto na Libertadores. Vai ser um jogo duríssimo, o Rodrigo Nestor não joga porque tomou o 3º cartão amarelo, para muitos será um reforço, né? Mas também veremos quem o Rogério Ceni vai colocar no lugar, né? Porque não adianta colocar o Igor Gomes, por exemplo. E o São Paulo vai com aquele time que a gente já conhece. Não deve ter muitas novidades, no sentido que você tem 9 lá no estaleiro e que não saem de jeito nenhum. Não deve ser a equipe mais ou menos que jogou contra o Atlético Mineiro, podendo ali o Luizão fazer a zaga, o lateral direito e tudo mais. Agora, com relação ao que o Arnaldo falou de você se colocar um zagueiro, isso é fato. O que o Lugano falou e acontece. O cara chega frio e acontece o que aconteceu. O Vargas fez o que quis ali naquele segundo gol, passou sem nenhum tipo de dificuldade. E foi uma bola ali aleatória, porque o Atlético, apesar de pressionar, de ter posse de bola no segundo tempo naquele jogo, ele não teve grandes chances de gol. Como no primeiro tempo também a única chance foi o pênalti, né? Mas são coisas que acontecem com o São Paulo, né? Agora veremos lá, Maracanã, Fluminense, Diniz, esse é um jogo encardido. Esperamos que o Fluminense também não esteja mais muito afim de Campeonato Brasileiro. E o São Paulo consiga uma vitória no Maraca, porque seria extremamente importante. Em relação ao mercado da bola, a renovação do Rafinha é óbvia no sentido que, até porque o Igor Vinícius não sai do estaleiro, o Moreira só volta meados do ano que vem, e o Natan a gente não sabe qual vai ser o destino que está voltando do Curitiba. Então, como ele aceitou reduzir o salário,
Bem-vindo ao São Paulo, mais um ano, Rafinha no tricolor. Nosso Walter, bom nome, bom goleiro, se vem pro São Paulo, vem para ser titular. Agora veremos, né? Primeiro tem que esperar a situação do Cuiabá. Cuiabá caindo, por que não? Então é isso, pessoal. O São Paulo esperando aí para definir qual vai ser o seu futuro. Sendo Libertadores, as contratações serão uma, sendo Sul-Americana, serão outras. É aguardar e torcer. Marcelo Mazurra do canal Mazurra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.